Vamos abordar agora um processo onde pode ocorrer concomitantemente variação tanto da pressão quanto da temperatura. Nós tratamos nos exemplos anteriores casos isolados. Ora, a temperatura era mantida constante, ora era a pressão que era considerada constante. Como fazer o tratamento, então, quando ambos variam? Vamos fazer esse tratamento agora. Encontre a variação de entropia para o seguinte processo, quando 1 mol de hélio no estado de 298 Kelvin e 1 atm passa para 100 Kelvin e 15 atm. Para tanto, nós podemos escrever esses estados num diagrama PT, como neste exemplo aqui, onde o estado inicial eu tenho o meu hélio a 1 atm e 298, designado por esse estado, nesse diagrama, bem como o estado final a 100 Kelvin e 15 atm. Como nós queremos determinar a entropia, e nós sabemos que a entropia ela é uma função do estado, eu posso dividir o caminho entre o estado inicial e final em quantas etapas eu quiser. Neste caso, eu vou dividir todo o processo em duas etapas. Essas etapas eu vou considerar o primeiro passo saindo do estado inicial de 1 atm e 298 Kelvin, indo até o estado de 298 Kelvin e 15 atm, ou seja, um processo isotérmico, onde não há variação de temperatura, seguido por uma outra etapa, uma etapa 2, onde eu mantenho agora a pressão constante e vario a temperatura. Note que eu escolhi livremente o processo que seja mais conveniente ao meu cálculo, já que a entropia ela é uma função de estado. Então eu escolhi uma compressão isotérmica reversível, seguido pela diminuição de temperatura à pressão constante. Dessa maneira, a variação de entropia na primeira etapa do processo ela vai ser dada pela equação que nós determinamos anteriormente, considerando o processo isotérmico. Porém, lembre-se que nós determinamos para a variação de volume e não para a pressão. Mas não precisamos nos desesperar, já que nós sabemos qual é a relação entre pressão e volume para um gás ideal. Fazendo a substituição direto na equação, nós chegamos ao ΔS de maneira bastante similar, simplesmente substituindo os valores de pressão por volume. A continuação é bastante simples, é apenas a substituição dos valores e apertar botãozinho em calculadora, que nos leva ao resultado de variação de entropia para a primeira etapa de 19,1 Joule por Kelvin negativo. A etapa seguinte é um processo a pressão constante, onde a temperatura do meu gás diminui de 298 a 100 Kelvin. Utilizamos para isso a equação já trabalhada anteriormente, onde a variação de entropia se relaciona com a temperatura entre o estado inicial e o final. Para um processo a pressão constante, utilizamos a capacidade calorífica da substância, no caso, o hélio. Consideramos o hélio como gás ideal, então a capacidade calorífica para um gás monatômico ideal é dado por 5 meios de R, fazendo a substituição agora na equação, determinação bastante simples, nos leva a um valor negativo de menos 22,7 joules por Kelvin. A mudança final total na entropia ela é a soma das duas calculadas anteriormente. Então, nós combinamos
as duas etapas na equação final, por ser uma função de estado, lembre-se disso, cuja equação final leva em consideração a variação da pressão e também a variação da temperatura. Fazendo a soma dos dois valores determinados, nós chegamos a uma variação total de entropia para o processo onde o hélio estava a 298 Kelvin e 1 atm, passa para hélio a 100 Kelvin e 15 atm, o valor de menos 41,8 joules por Kelvin. E para finalizar, vamos resumir em apenas um único slide todas as formas de determinação de entropia que nós trabalhamos. Nós vimos que um processo reversível adiabático tem uma variação de entropia nula, pois um sistema não é capaz de trocar calor com as vizinhanças num processo adiabático. Para um processo cíclico, lembre-se que a entropia é uma função do estado e depende apenas do estado inicial e final, consequentemente, a entropia é nula. Para um processo reversível isotérmico, nós vimos dois exemplos, um processo com mudança de fase e aquele sem mudança de fase. Com mudança de fase, levamos em consideração o tratamento, a entalpia do processo, a temperatura de transição, e para aqueles processos onde não há mudança de fase, levamos em consideração a variação da pressão ou do volume do sistema. E por fim, um processo quando há variação de temperatura, levamos em consideração se o processo ocorre a volume constante ou a pressão constante e incluímos na equação de determinação de entropia a capacidade calorífica. E de verdade, pessoal, tentar decorar, memorizar cada uma dessas equações vão deixar vocês loucos. O que eu vejo que é mais comum entre os alunos é tentar decorar. Isso geralmente vai levar a um desespero, vai levar a confusão, vai levar a erro, vai levar a falha. Porque é muito difícil manter todas essas equações na memória. E é mais difícil ainda tê-las claras e qual equação combina com qual situação. Dica maior, em vez de decorar cada uma delas, simplesmente aprenda e memorize esta equação aqui. A equação fundamental da segunda lei da termodinâmica. Começando com essa equação, você estará bem. Começando com essa equação e partindo dela, você pode encontrar a variação de entropia para qualquer processo reversível. Para avaliar essa integral, nós fazemos algo com ou 1 sobre t ou algo com dqrev. Não sai disso. Para um processo isotérmico reversível, incluindo mudanças de fases reversíveis, nós levamos para fora da integral 1 sobre t. Para aquecimento a pressão constante ou volume constante sem mudança de fase, nós usamos Cp ou Cv para calcular dq. Lembrem disso. Sabendo disso, fica tudo muito mais simples.